Terceira propriedade. Como é que se faz ou como é que se interpreta essa terceira propriedade? O que nós temos aqui, ó? Que um dado radical elevado a m, né, pode ser transformado em que? No radical, tá, com o radicando elevado a esse expoente. Certo? Então, aqui, ó. Um radical, tá? Raiz enésima de A, elevado a M. O que nós fizemos? Simplesmente transportamos o radical raiz enésima de A e elevamos, né, o radicando a M. Tá? Então, na realidade, tudo se iguala aqui, simplesmente esse M aqui passa a ser expoente do radicando. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui. Raiz quarta de 16, tudo elevado a 2. Tá? Como é que você faz isto aqui? Seguindo, deixa eu apagar aqui, seguindo esta regra da propriedade, né, nós podemos chegar aqui. Como é que se faz isso? Está aqui, ó, 4, né, índice 4, raiz 16. Índice 4, raiz 16. Até aqui, ó, não tem nada diferente. Né? O 2, que é a expoente de toda a expressão, passa para dentro do radical, né, como expoente do radicando. Então está aqui ele. Ok? Tá. Se eu tenho um 2 aqui, né, eu posso simplificar com o índice. Sendo pares, né, provavelmente se consiga. Se aqui é 4 dividido por 2, dá 2. 2 por 2 dá 1. Então nós ficamos com raiz quadrada de 16. Porém, 16 é o quê? 4 ao quadrado. Bom, melhorou um pouquinho, tá? 4 ao quadrado que é 16. 4 ao quadrado eu posso o quê? Simplesmente simplificar o meu 2 com esse 2. Simplificando esses dois, o radical sai fora e eu fico com quem? Com 4. Então está aqui a nossa resposta final. Joinha, joinha? Vamos lá. Próxima propriedade, P4, né? O que diz a propriedade P4? A propriedade P4 diz o seguinte, que se eu tiver uma raiz enésima de 1 radicando elevado a um expoente, né, eu posso, para tentar igualar esse índice a outras radicais, outros radicandos, outra raiz, né, multiplicar por um valor. Por exemplo, eu tenho aqui como 2, mas eu quero que ele seja 6. O que eu faço? 2 vezes 3, né? Fica 6. Está aqui, ó. Eu multipliquei o 2 pelo 3 para ficar 6. Então, aqui, ó. Esse aqui seria, por exemplo, 2 e esse aqui 3, que vai ser igual a 6. Muito bem. Esse m aqui não interfere no valor, tá? Vai ser um m qualquer. Um valor qualquer. Porém, esse p aqui, ó, é 3. Eu multipliquei o n, que valia 2, por 3. Então, eu também tenho que multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo valor do p de fora, que é 3. Ok? Então, por exemplo, se isso aqui fosse 4, 4 vezes 3, 12. Ficaria o valor do expoente do radicando aqui dentro. Tá bom? Complicou? Não. É só prestar atenção e mentalizar as propriedades.
Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Coloque os seguintes números em ordem crescente. Então ele quer que a gente coloque esses valores aqui em ordem crescente. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês sabe quanto é que vale cada valor desses aqui e qual é o maior e qual é o menor? Desta maneira, é complicado, né? Como é que a gente faz? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar todos os radicais com o mesmo índice. Né? Como é que a gente faz isso? Fatorando, tirando o mínimo múltiplo comum. Então tá aqui. 3. Opa, só um pouquinho. Vou botar um redondinho aqui. 3. Que é esse 3 aqui. 4. Que é esse 4 aqui. E 6. Que é esse 6 aqui. Beleza? Então tá. Então eu tenho 3, 4 e 6. Faltou as vírgulas aqui, mas não vem ao caso agora. 3. Qual é o primeiro número primo para se tentar fazer? 2, né? 3 por 2 não dá, repete-se o 3. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Continuamos no 2. 3 por 2 repete, 2 por 2 dá 1. 3 por 3 repete, baixamos o próximo. 3, 3 por 3 dá 1, 1 já foi, 3 por 3 dá 1. Fechou aqui. Qual é o nosso mínimo múltiplo comum aqui? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Está aqui o nosso mínimo múltiplo comum, 12. Então o que acontece? Todos esses radicais agora passam a ter o mesmo índice. E aí, vamos lá. Está aqui. Vamos continuar aqui. Então aqui, ó, nós temos, como eu falei para vocês, 3 radicais com índice 12 agora. Então aqui 1, 2, 3, tá? Todos com índice 12. Bom, agora vamos ver como é que fica o resto para a gente igualar isso direitinho, né? Como é que eu faço isso aqui? Para ser 12 aqui, eu tenho que multiplicar esse 3 por quanto? Por 4. Tá? 3 vezes 4, 12. Muito bem. Então, segundo a nossa propriedade, o que eu tenho que fazer? Se eu multiplico o índice por um valor, eu tenho que multiplicar o radicando, né, de expoente pelo mesmo valor. Ok? Então é o que está aqui. Então vamos lá. Qual é o próximo? Seguinte. Próximo não, vamos voltar aqui. Então eu multipliquei 3 vezes 4, 12. Fechou aqui. Se eu multipliquei o índice por 4, né, que é o n vezes p, eu tenho que multiplicar o meu radicando também. Esse radicando, quanto é que vale? É 3 na 1, né? Então, se eu multiplicar 1 vezes 4, eu tenho 4. Então, meu expoente vai ser igual a 4. Tá, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Então, tem que ficar quanto aqui? 12. Certo? Quanto é que eu tenho que multiplicar pelo índice original para que esse passe a ser 12? Por 3. 4 vezes 3, 12. Se eu multipliquei o índice n vezes p por 3, eu tenho que multiplicar o meu radicando n vezes p. Qual é o índice, o expoente desse 5? É 1. Qual é o número que eu tenho que multiplicar? 3. 1 vezes 3, 3. Ok? Não complica, né? Para ficar 12 aqui, por quanto eu tenho que multiplicar o 6, que é o índice original? Por 2. 2 vezes 6, 12. Se eu multipliquei aqui por 2, que é o meu n vezes p, eu tenho que multiplicar meu radicando também, o seu expoente. Qual é o expoente do radicando? 1. 1 vezes 2, 2. Ok, pessoal? Olhem bem como ficou bem mais simples agora de se entender ou fazer a questão. Então, o que eu tenho aqui? 3 na quarta, 81. Deixa eu mudar aqui. 81.
5 na terceira, 125. Só vou rápido aqui que eu acho que você já sabe quanto é 5 vezes 5 vezes 5, né? 7 ao quadrado, 49. Ok. Então agora, pessoal, eu tenho como comparar cada valor desses, né? Todos estão no mesmo índice, tá? E com valores do radicando. Qual é o menor valor aqui? É o que tem um menor valor do radicando. Nesse caso, 49. Deixa eu pegar um preto. Qual é o valor que nós fizemos aqui? Saímos daqui. Então, 6, raiz sexta de 7. Raiz sexta de 7. É menor de quê? Qual é o próximo? 81, que é o raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. Que é menor que, qual é o seguinte? 125. Né? Que é raiz quarta de 5. Raiz quarta de 5. Tá? Então veja como ficou simples de se fazer. Então não tem mistério nenhum, pessoal. É só raciocinar. Então quando eu tenho uma comparação de números, né, na radiciação, como é que eu faço? Primeiro eu tenho que igualar os índices para poder compará-los. Como é que se iguala os índices? Faça a conta, né? Primeiro fatora-se os índices para saber qual é o número comum, né? Que nesse caso aqui passa a ser o 12, certo? E aí, né, transferindo todos para o índice 12, eu faço as contas e tenho que seguir, né, a propriedade que diz que quando se multiplica o índice por um valor, eu sou obrigado a multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo valor. Ou seja, n vezes p, que é um número qualquer, né, e a na m vezes p. Joia!